da máxima importância essa proximidade, a gente trazer a informação do que é o Secov, do que é uma estrutura sindical, o que é a nossa proposta e a nossa determinação de trabalho, para que assim a gente tenha maior sinergia, maior cruzamento com as empresas e possa melhor representar. Primeiro eu quero agradecer aqui a presença do presidente do CREA, Sérgio Alcântara, muito prestigia, muito eleva aqui essa nossa apresentação. Logo em seguida eu gostaria que o senhor faça algumas palavras aí também. Inclusive é aniversário do Hermes hoje, é um prestígio dobrado, logo cedo ele está aqui conosco. Também o presidente da Associação dos Corretores de Imóveis, o Geraldo, também um grande amigo, participante também de todas as ações que são a favor dos corretores de imóveis. E eu começo aqui então falando o que é o sindicato, o que é o Secov. Que muitos empresários, apesar de sermos a principal casa e aquela que tem o dever de responder e de fato atua em nome das empresas, desconhecem. O Secov é o sindicato que representa todas as empresas de compra, venda, administração e locação de imóveis comerciais e residenciais do Distrito Federal. O Secov faz parte de uma estrutura de representatividade composta pelas empresas, todas as empresas, isso é a estrutura sindical desse país, federativa. As empresas que possuem a atividade comum, elas são representadas por um sindicato, que tem o dever de fazer as negociações coletivas, representar junto ao governo, representar junto à sociedade. Isso é a característica e a função de um sindicato, que faz parte de uma estrutura. Então, essas empresas formam um sindicato. Um grupo de sindicatos é filiado a uma federação. No nosso caso, nós somos filiados à Federação do Comércio do Distrito Federal. São comércio, bens, serviços e turismo. É a maior federação do Distrito Federal. Tem, de fato, inclusive o Senac, que nós aqui estamos, faz parte do grupo da Federação do Comércio. O Sistema S, SESC, Senac faz parte do nosso grupo. E um grupo de federações deve ser subordinado a uma confederação, que no nosso caso é a CNC, Confederação Nacional do Comércio. Essa estrutura é da máxima importância, porque através dessas instituições nós temos voz, nós temos como reivindicar e atuar no meio político e de forma a trazer benefícios e conquistas para a nossa atividade. O sindicato, e aí é importante que se faça esse esclarecimento, é a instituição que tem legitimidade para representar os direitos e as conquistas das empresas. Uma associação, como, por exemplo, citamos aqui a ACI, ela tem a característica de representar um grupo. A ACI é diferente, porque ela acolhe todos os corretores indistintamente. É uma associação sui generis, mas normalmente as associações elas têm a característica excludente. Ela representa um grupo que se associa e ali defende os próprios interesses. A ACI ela assumiu o papel, até uma lacuna aberta por um sindicato dos profissionais de corretagem de imóveis e, portanto, abriu a casa a todos. Mas, veja bem, a legitimidade para representar os interesses é desse sindicato. O conselho, da mesma forma, ele tem a característica e o dever de fiscalizar, de normatizar, de regulamentar o exercício da profissão. Esse é um órgão máximo extremamente importante na nossa atuação profissional, mas também com a sua própria característica. Nós temos também a felicidade de termos uma gestão, de termos um presidente que zela muito pela proficiência. Ele busca trazer a informação para os corretores, para os empresários, de forma a fiscalização precisar atuar menos. Uma vez que se erra menos, que se tem conhecimento, que você tem um apoio, que você tem treinamento, tem toda um alicerce para que você possa atuar da forma correta, muito menos processos serão julgados.
E isso é uma questão de gestão. Essa é uma visão dessa presidência. E por isso nós temos um apoio, um grande parceiro, nós damos as mãos sempre nas nossas ações, nas nossas atuações, porque traz benefícios, tanto aos corretores de imóveis, que o Geraldo busca sempre esses benefícios, quanto às empresas imobiliárias que também estão sob a supervisão do Conselho, que no nosso caso é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Nós, no Brasil, na verdade, nós padecemos de um grande mal. Na minha opinião, é maior dos males dos empresários, que é a falta de uma cultura sindical. As pessoas não se envolvem com os processos sindicais, elas não entendem a importância de você ter representatividade e de você atuar politicamente para buscar os benefícios legitimamente para aquelas empresas. E aí não são empresas individuais, não é um grupo de empresas, é para a atividade empresarial, que é o nosso caso. Nós não temos uma grande união ou participação dos sindicatos patronais, por mais surpreendente que isso seja, a despeito de os sindicatos laborais, que é dos empregados, serem extremamente organizados e buscarem, reivindicarem, pressionarem, e isso que leva, na verdade, a gente não ter um corpo de oposição da mesma magnitude, da mesma participação e, portanto, da mesma força, que leva muitas vezes a desequilíbrio. Muitas vezes as pessoas nem enxergam, mas a nossa situação política atual é de um executivo que vem de sindicato laboral. Nós temos hoje o Partido dos Trabalhadores, ele começou como sindicato, esse sindicato ali no ABC, com uma grande atuação, o sindicato foi para uma central dos trabalhadores, virou partido e hoje nós estamos em um regime de governo laboral. E é por isso que as empresas passam muitas vezes por tantas dificuldades, porque os sindicatos patronais não fizeram corpo e representatividade no momento adequado. Por isso é muito importante, e aí é que vem, após toda essa minha exposição, a minha conclamação para que as empresas participem do processo sindical. É importante, porque isso define muitas vezes a viabilidade da sua atividade. Tem algumas atividades que hoje não são mais viáveis, porque condições econômicas, condições políticas e condições trabalhistas às vezes inviabilizaram aquela área. Nós precisamos dessa participação. É por isso que a gente está aqui hoje, buscando maior proximidade, buscando essa conscientização e mobilização. A representatividade ela se faz principalmente através do associativismo. Nós temos a representação compulsória dessa base, ou seja, qualquer empresa imobiliária é representada pelo sindicato compulsoriamente, por definição. Então, na convenção coletiva de trabalho e em outras situações, nós estaremos lá falando e assinando tudo aquilo que as empresas deverão cumprir, deverão seguir. Mas é importante que essas empresas participem, elas estejam lá. Um sindicato forte se faz com participação, se faz com associativismo. E essa situação do associativismo também vem ao encontro de uma outra necessidade, que é a sustentabilidade dos sindicatos. Nós precisamos que os nossos sindicatos sejam viáveis. Exatamente por estarmos em um regime de governo que vê sempre o lado laboral, enxerga sempre o lado laboral, as perdas de receita com os sindicatos patronais são permanentes. E a gente passa hoje por dificuldade de sustentabilidade. E a nossa gestão vem buscando isso, é o que nós fazemos. Mas a associação é extremamente importante. Isso nos leva a uma definição. Qual é a missão do nosso sindicato? Então a gente tem como missão assegurar às empresas representadas as melhores condições para gerar resultados positivos e desenvolver a sociedade. O Secov, além dessa representação compulsória que eu já expliquei para vocês, tem alguns trabalhos permanentes em prol da nossa categoria. Um deles é a negociação das convenções coletivas de trabalho, aquele documento que rege como vai ser a relação entre
empregador, no caso as empresas imobiliárias e os seus empregados. Nesse momento, nós estamos nesse momento de negociação. Se iniciou em março, nós estamos até hoje em discussão do sindicato laboral. Muitas vezes as pessoas pegam lá a convenção coletiva e olham rapidamente e falam, puxa vida, mas ela mas o sindicato não fez nada. Vocês deveriam participar do processo de negociação, das razões que são apresentadas pela outra parte, da necessidade de você compor condições favoráveis tanto para os empresários quanto para os empregados, que é o que formam a nossa base, a nossa força de trabalho, a prestação de serviço. O nosso produto básico é informação, é atendimento, é a ponta que está lá no nosso balcão, que está fazendo os nossos serviços. Nós hoje temos uma comissão composta para isso, nós temos mais de uma convenção coletiva que é negociada, mas a principal é com o SEICOM, que é dos funcionários da nossa área administrativa. Nós temos também atuação na CBCSI, essa é uma câmara que existe dentro da CNC, dentro daquela estrutura que eu disse, empresa, sindicato, federação e confederação. Dentro da confederação, da CNC, existe uma câmara específica, se chama Câmara Brasileira de Comércio e Serviços Imobiliários. Essa câmara tem um papel político extremamente importante. Quando vocês veem uma alteração de lei, a 12.112, por exemplo, o Vivi vai dissertar aqui mais a respeito dela, houve uma atuação permanente, direta, dos sindicatos, dos SECOVs, para a aprovação dessa lei. E, em especial, do SECOV do Distrito Federal, a gente é muito atuante. Muitas vezes não se percebe o que se faz, mas o que a gente busca e a gente viabiliza são condições favoráveis para o exercício do nosso trabalho. Se a gente permitir, muito mais do que aprovar leis, é bloquear projetos de leis que são absolutamente protecionistas e inviabilizariam as relações de compra, venda, locação, parcerias. A gente trabalha permanentemente vigiando, atuando, convencendo para que isso traga os resultados de viabilidade e favorecimento da nossa atividade. Esse é um trabalho importante do nosso sindicato. Na Câmara Legislativa do Distrito Federal, nós percebemos também que as atuações junto ao Congresso Nacional são extremamente importantes porque as leis regem os nossos contratos. Mas, muitas vezes, as ações mais rápidas, aquelas que nos atingem de pronto, de imediato, são as que vêm da Câmara Legislativa, são aqui do Distrito Federal. E nós buscamos participar. Agora mesmo, com esse pacote que o Hollenberg soltou, que ele fez a majoração do ITBI, 50% já para o ano que vem, e a gente bate muito nessa tecla, a gente refuta esse tipo de política de você cobrir as contas do governo através de maior oneração da sociedade, mas ele pretendia também, naquela ocasião, rever a base de cálculo do IPTU, TRP, dobrando até o final do mandato dele essa base de cálculo. Nós refutamos, buscamos parceria de outras instituições fortes também, Sinduscom, ADEME, fizemos manifesto, fizemos intervenções junto ao próprio governador, e isso realmente saiu de pauta. Mas nós percebemos que não basta a gente tentar um diálogo com o executivo, que nem sempre é tão fácil, mas que a gente busque representatividade dentro da Câmara que viabiliza as ações do Executivo, que é a Câmara Legislativa. Então nós tivemos essa iniciativa e hoje fazemos parte de uma frente parlamentar em defesa do setor produtivo. Essa questão de sempre o setor produtivo pagar as contas do governo, inclusive os rombos, o mau direcionamento da verba pública, ela precisa ser refutada. E a gente vem buscando isso com uma maior participação política. Portanto, a participação política ela é extremamente importante. E a gente precisa fazer de forma a defender os interesses da categoria que nós representamos. Nós temos hoje, o SECOV tem hoje, a presidência da Federação do Comércio, a maior federação do Distrito Federal,
o Ademir Santana, o senador Ademir Santana é da nossa base, e 2 vice-presidências, a do Dr. Miguel Setembrino, e eu também sou vice-presidente na Federação do Comércio. São elementos que a gente traz a conhecimento para vocês terem a percepção da importância do sindicato de vocês e como também vocês devem participar desse sindicato. Ele está demandando a participação de vocês, não é só de portas abertas, não. A gente está buscando essa participação, porque isso vai reforçar a nossa importância, isso vai reforçar a nossa atuação. E nós temos uma produção também, que essa é permanente, já ficou como uma meta ad eterno, que é a produção do boletim de conjuntura imobiliária. Quem conhece o boletim de conjuntura imobiliária aqui? Já boa parte conhece. Então, é um levantamento que a gente faz em parceria com a Universidade de Brasília, em que, numa amostragem em torno de 40 mil imóveis mensais, a gente faz a estratificação de todo o mercado imobiliário de Brasília, dando a precificação do valor venal, locatício, dividindo por tipo de imóvel, categoria, se é comercial, residencial, se é apartamento, se é casa, se é de 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, sala, loja. A gente define preço, mediana de preço por metro quadrado e traz ali a evolução de preço. É um instrumento extremamente importante para a atuação do profissional da área imobiliária hoje. Ele fundamenta diversos laudos de avaliação e traz também subsídios para o convencimento na hora da gente, junto ao nosso cliente, precificar aquele imóvel, argumentar de alguma forma. Está à disposição de vocês. E nós temos alguns benefícios diretos para os representados e alguns especificamente para os associados. Qual é a diferença dos dois? Representados, todos são. É do KNAI dessa área de imobiliária, todos são representados, compulsoriamente. Existem algumas contribuições que são compulsórias, que é a contribuição sindical e confederativa. Quem é o associado? O associado é aquele que participa diretamente das decisões do sindicato. Inclusive, é esse que tem direito de voto. E a taxa para o associado é uma taxa quase que simbólica, são R$100 mensais, mas que trazem consigo alguns benefícios por convênio extremamente importantes. E eu vou falar alguns deles aqui. Os benefícios para os sindicalizados e associados, é acesso ao SESC, toda a rede de serviço que o SESC traz, acredito que todo mundo conheça, ao próprio SENAC, que é de capacitação, de formação. No próximo semestre a gente tem um curso de pós-graduação que o SENAC vai ministrar por proposição de grade, de material. Nós temos acesso direto também ao SEBRAE. Quem quiser consultoria dentro das suas empresas, através do Secov, vocês têm uma via de acesso mais direta, mais fácil. Nós temos convênios com Sicob, Bancob, tem condições especiais para imobiliárias. Nós temos, aí, para os associados, convênio com o consórcio Caixa Econômica e Ferraz, em que eles remuneram 3% qualquer carta de consórcio seja intermediada pelas imobiliárias. Nós temos também um portal nacional, que é o Portal Nacional Chave Fácil. Vamos falar um pouquinho mais especificamente desse portal aqui. É de extrema importância a gente utilizar esse portal, que é um portal nosso, de empresas. Outros profissionais ou a sociedade não vai utilizar, somente as empresas. Isso dará uma credibilidade e um diferencial inigualável, não vou entrar nessa área. E nós temos assessoria jurídica também, nas áreas civil, trabalhista e tributária. É da máxima importância, é um convênio que o Secov tem. Nós arcamos com a maior despesa dessa assessoria, que pode ser contratada por um preço módico pelas empresas que são associadas. Mas a coisa não chega a R$400. A doutora Fernanda vai falar um pouquinho mais a esse respeito para vocês. E qual a importância? Muitas vezes uma empresa pequena não consegue ter um corpo jurídico que possa cobrir, especialmente prevenir em seus contratos, as situações de dúvida ou dificuldades ou as situações em que poderão ocorrer problemas. No momento que você tem uma assessoria competente, você evita o problema. É bem o
o raciocínio e a política que o Cresce faz hoje. A hora que ele capacita o corretor de imóveis, a hora que ele capacita a empresa, ele evita o processo disciplinar. É a decisão, é a gestão inteligente. E da mesma forma, nós oferecemos isso para a pequena empresa, por um preço razoável. A mesma assessoria tributária que eu tenho, sem fazer, que a Beira-Mar tem, é a assessoria tributária que estará à disposição de uma empresa pequena também, porque o sindicato viabiliza essa parceria. E a gente também pode promover trabalhos de conscientização, capacitação, união na região, com o objetivo de trazer melhores condições de trabalho, para quebrar paradigmas e liderar mudanças. Como? Nós já fizemos isso. Fizemos especialmente no mercado do Plano Piloto, fizemos no mercado de Taguatinga. Nós criamos limitações para o aluguel garantido, que é uma forma de trabalho muito agressiva e que muitas vezes traz a inviabilidade de uma empresa, e quando o seu vizinho começa a oferecer, você se sente uma obrigação, aí outro baixa uma taxa e vira uma situação que às vezes a atividade se torna inviável. E a gente lidera uma organização, esclarecimento, propostas nesse sentido. Nós instituímos a taxa de intermediação, não sei se o Gama utiliza isso, mas hoje o Plano Piloto, todas as grandes empresas utilizam, que é o primeiro aluguel, além da taxa de administração, na hora da alocação, como remuneração pelos nossos serviços. Na verdade, acomodou-se no Plano Piloto mais 50% do que o 100% do primeiro aluguel. Mas no mínimo 50% todo mundo recebe, que é uma condição de receita que faz diferença nas nossas carteiras. A remuneração justa na venda, remuneração justa na locação, e tantas outras demandas que podem ser regionais, que podem ser locais, que a gente precise de alguma forma trazer esclarecimento e liderança. Então, a gente está aqui à disposição. Eu acho que é um momento que a gente inicia um diálogo, que a gente inicia a atuação do Secov aqui no Gama. E a gente gostaria de expandir, fortalecer e reforçar cada vez mais com vocês. Eu quero chamar agora para nos dizer algumas palavras o presidente do Cresce, Hermes Alcântara, a quem aprendi com o tempo a ter grande admiração, sempre respeitei tremendamente a pessoa do Hermes, porque eu já o conhecia há muitos anos, mas durante esses anos à frente do Cresce, eu me respeito profundamente por todas as suas iniciativas, as suas posições, a lisura que o senhor vem trazendo, e principalmente a dedicação para as empresas e para os corretores de imóveis. E hoje, em especial, quero te dar um abraço para vocês, parabéns.